Vamos pintar essa tela. Você vai acompanhar o passo a passo junto comigo. Uma tela preta pintada com tinta acrílica. Você vai umedecer a superfície dela com paninho e óleo de linhaça sem excesso. Todinha a tela, não deixe nenhum lugar sem. Depois, com um pincel de cerdas curtas e macio, a largura vai depender do tamanho que você quer a flor. Se for uma flor grande, pode vir com um pincel maior. Se for uma flor pequena, um pincel menor. E esse pincel também não tem preferência de marca, desde que seja macio e com as cerdas curtinhas. Não corte, porque senão não vai dar certo, vai ficar duro. Tem que ser do jeito que vem da loja. Lembrando que, embora a pintura seja com tinta a óleo, ela está sendo aplicada em cima de um fundo com acrílico, que está umedecido também com óleo de linhaça. Com a tinta verde claro, você vai dando pinceladas por sobre a tela, sem muita lógica. Para que isso? Isso é para que você tenha a sua criatividade estimulada, Mesmo que a gente não tenha muita ideia, mas quando a gente olha uma superfície cheia de esboço, aqueles esboços, eles sugerem para a gente, uma ideia. Então, vocês dão umas pinceladas sem lógica, já que o nosso objetivo aqui é fazer uma pintura com pincelada solta, Então já vai começar dessa forma. Como eu quero fazer aqui um galho de rosa, então eu dei umas pinceladas mais ou menos de uma forma que lembra um galho de rosa. Aí, com esse esboço eu já tive a noção onde vou colocar cada rosa. E você vai pegar então o magenta, misturar com um pouco de branco, e o pincel já sujo mesmo de verde, não precisa nem limpar. Você vai fazer da mesma forma. Você vai simular a rosa com traços sem lógica, mas fazendo um esboço mais ou menos formato da rosa. Veja como fica mais fácil você idealizar, mentalizar, todo o arranjo na tela. Alguns esboços dá a gente uma ideia melhor. E às vezes o esboço fica bonito já. E aqui mesmo eu estou achando já esse esboço muito bonito. E com isso você vai sentindo cada vez mais à vontade e encontrando cada vez mais facilidade para localizar onde colocar os elementos, Aqui mesmo não está difícil, ó. Uma outra rosa aqui, Lembrando que aqui são pinceladas, embora esteja ali com o formato já de uma rosa, mais ou menos, São pinceladas avulsas, assim, soltas, sem lógica. Depois que a gente passa o óleo de linhaça na tela, em cima da superfície acrílica, fica bem gostoso de pintar, gente. Algumas vezes eu dou uma misturada aqui no amarelo para a gente diferenciar um pouco as tonalidades, entre uma rosa e a outra. Para não ficar tudo muito parecido, mesmo tom, mesma tonalidade, Nesse estágio aqui a gente já consegue, mesmo sem pintar um galho de rosa, somente com uns esboços, sem muita lógica, a gente já consegue visualizar aqui um galho de rosa. E sendo assim, fica bem mais fácil da gente conseguir criar um arranjo bonito. Nós temos que tomar cuidado para não fazer
um arranjo assim, desarmonioso, né? Um arranjo que fica pendendo para um lado, pendendo para o outro. Mas como eu falei, depois que está esboçado a tela, assim, dessa forma aqui, a gente consegue identificar melhor, né, a posição de cada coisa e visualizar melhor, né, também o conteúdo geral, né? E a partir daí, começamos então a fazer a rosa tomar forma. Para ficar mais fácil, eu imagino um pires com a xícara em cima. E vou trabalhar nesse sentido. Como se o fundo da xícara fosse o ponto onde se encontram todas as pétalas, né? Quer dizer, onde está acopladas, né, todas as pétalas. E também eu começo sempre pincelando na parte de trás das rosas, da rosa, né? Dando as pinceladas na parte traseira, porque a tendência é vir sobrepondo as pinceladas. Para escurecer o carmim, eu costumo usar o verde e um pouco de preto, né? Porque se deixar sem queimar a cor, fica aquelas cor muito assanhada, né? Aquele coloridão muito forte. E na parte onde eu vejo que tem menos luz, que está recebendo menos luz, eu vou escurecendo mais. Então, carmim. Pode ser o carmim, pode ser o magenta. Aqui no caso eu estou usando magenta, mas aqui no vídeo está parecendo carmim. Então esse eu vou escurecer, né, com verde, um pouquinho de preto. Coloquei também um pouquinho de amarelo para não ficar tão roxo, tão puxando assim para violeta, essas coisas. E vou trabalhando o escuro, né, primeiro, sem exagerar a quantidade de tinta, gente. Pouca tinta, a gente vai passando com pouca tinta. Vai escurecendo, né, o centro da flor ali, porque é o lugar que menos pega luz, lugar mais escuro. E a gente vai trabalhando já o formato da rosa. Nós temos que imaginar, né, esses bolsos aqui antes de trabalhar os detalhes, mesmo como se fosse um pires e uma xícara em cima. E como se o fundo da xícara fosse o ponto onde fosse acoplado todas as pétalas. Ó, vez ou outra eu dou uma misturada na cor amarela para dar uma variada nas tonalidades, né? Para não deixar tudo parecido. Aqui ainda não estou definindo nada, assim com tanta precisão, somente demarcando um pouco mais forte, né? Para a gente poder já identificar onde vai trabalhar as pétalas. E as misturas das cores são entre o amarelo, branco, carmim e o verde, né? Um pouquinho de preto, às vezes até quando você quer exagerar na sombra mesmo. E aí, gente, com a tinta só de um lado do pincel, você vem já fazendo as marcações, né, das pétalas. Geralmente, a gente coloca a tinta num lado do pincel. Sendo que essa tinta que está do lado do pincel, ela tem que sempre estar direcionada para o lado das bordas. Ó, pode ver que eu, além de estar colocando a tinta num lado do pincel, eu ainda estou colocando num canto do pincel. Olha bem, num canto do pincel. Então, gente, não esqueçam, a tinta de um lado só do pincel e ainda com maior intensidade num canto do pincel. E também, gente, o lado que está a tinta fica sempre do lado das bordas das pétalas. Olha lá,
quando vem passando o pincel, ele já vem fazendo as bordinhas das pétalas e já vai envolvendo a parte de baixo, porque a tinta está num lado só do pincel e numa ponta. E essas pinceladas são tudo meia assim, soltinha, não precisa ficar alisando muito não. Daí devagarinho a gente vai dando umas cutucadinhas aqui, outra cutucadinha ali e vai fazendo tomar forma, né? Vai fazendo tomar forma. Olha só, gente. O lado da tinta está sempre do lado da pontinha das pétalas. Depois que você dá umas trabalhadas mais ou menos atrás, né? Simula umas folhinhas atrás, daí você pode fazer uma sugestão aqui na frente já, né? Para você conseguir já visualizar melhor a rosa. Olha bem, sempre o lado com a tinta direcionado para a ponta da pétala. Não esqueçam disso, gente, porque isso aí faz diferença. E também de um ladinho só do pincel, numa pontinha do pincel. Agora, como eu vou fazer já umas pétalas, eu coloquei todo. Embora esteja ainda só de um lado do pincel, eu coloquei por todo o pincel. E nessa puxadinha, gente, vocês têm que tomar o máximo cuidado para não fazer com que o claro desça até lá no pé das pétalas. Ele já tem que sumir logo na hora que desce, começa a descer, já tem que sumir. Já tem que envolver. Porque senão vai clareando tudo, ficando tudo brancona a rosa, né? Você acaba apagando o escurão que está lá embaixo. Então, tem que tomar cuidado. Olha só, coloca tinta, ó, nas beiradinhas, do lado da tinta, na pontinha da pétala, e vai descendo em direção ao ponto onde estão acopladas as pétalas. Só que você vai já misturando antes de descer até lá embaixo. Na parte de trás das rosas, a gente coloca o pincel um pouco de ponta para não ficar muito quadrada a rosa, né? Ó, dando aquelas coxadinhas nas pétalazinhas do meio. Não precisa ficar delineando tanto não. As pétalazinhas do meio. A razão de você não clarear muito, deixando a luz mais na ponta da pétala, é que nós vamos sobrepor uma pétala sobre a outra, né? E aí, se tiver puxando todo o claro até lá embaixo, não vai aparecer a sobreposição. Olha, agora eu voltei a colocar a tinta num canto do pincel, quando eu quero que um lado envolva e um lado fica mais definido. Entendeu? Se você quer fazer as pétalazinhas do meio e deixar um lado envolvido e um lado assim definido, você coloca a tinta de um lado do pincel só e ainda na ponta. Dessa forma a gente vai chegando no formato da rosa. É um tipo de rosa diferente essa aqui, não é aquela rosa que a gente está acostumado a ver, é uma rosa mais soltinha, assim, mais pastifadinha. E também a pintura, né? Uma pintura um pouquinho mais soltinha também. A rosa é um mistério, gente. Às vezes a gente vai fazer ela não quer ficar bonita, e às vezes é o pincel que a gente está usando, porque a gente sabe o que tem que fazer. Esse tipo de pintura aqui, se você errar, não tente consertar. Se você fizer
colocar muito excesso de tinta e tal, querer fazer por cima, vai estragar mais ainda. Então, se você vê que tá ficando feio, que você colocou um excesso de tinta muito grande, limpa, que vai ser melhor. Ó, gente, pinceladinhas. Coloca o pincel, dá uma apertadinha, puxadinha só, já é aquilo. Não precisa mais nada. Às vezes, né? Aqui fazer a rosa de ponta cabeça sempre é mais difícil, mas o sistema é o mesmo. Ó, a gente puxa e vai, envolve logo. Aqui até foi muito longe. Porque da de ponta cabeça a gente tem um pouco mais de dificuldade. Ó, é só assim, ó. Na pontinha. Vai dando as pinceladas, observando, porque se a gente for dando pinceladas sem ficar observando, sem dar uma pausa, às vezes a gente comete erros, né? Daí é tarde demais, daí tem que apagar tudo. Então, se você vai fazendo e vai analisando, você vai, assim, identificando, né, os lugares, os melhores lugares para você colocar as pétalas, onde fica mais bonito, mais harmoniosa, né? Ó, pinceladinha, no sentido de virar a pétala pro lado de dentro. Aqui nesse estágio, nessa direção aqui, as pétalas, elas praticamente estão de frente pra gente, né? Então a gente tem que praticamente fazer só um risquinho com uma luzinha em cima, né? Quando você vê que o pincel está muito cheio de tinta, já está meio difícil, você limpa ele. Começa de novo. Não de novo a pintura, né? Começa de novo colocando a tinta no pincel. Olha lá, colocando num cantinho. Num cantinho e ainda de um lado só. Isso para fazer as partes, né, de trás, né? Sempre o lado que está com a tinta direcionado para as bordas da pétala. E aí a gente vai sobrepondo, trançando as pétalas. Não pode colocar uma pétala assim, coincidir uma na frente da outra certinho, que vai ficar feio. E também não pode ficar trançando muito certinho, não, senão fica ajeitadinho. Tem que ficar assim como se fosse a própria natureza mesmo, né? E nesse estágio, nessa parte aqui, quando a pétala, entre a pétala que vira para cima e a pétala que vira para baixo, tem as pétalas que ficam de frente pra gente, que a gente representa praticamente com um risquinho. Aqui eu exagerei de tinta, então quando você sentir que exagerou, você limpa. O dedo é ótimo para limpar, porque limpa já fazendo um acabamento. Aqui o movimento das pétalas, né? Aqui eu quero fazer... Como essa flor aqui, ela tá de cara para baixo, então as pétalas viraram, né, de para baixo. O peso da pétala não ficou ao contrário. Então não vai ter as pétalas virado que nem as de cima, né? Ó, às vezes um toquinho faz a diferença. E às vezes aquele toquinho também estraga, gente. Toma cuidado. Não vamos fazendo toquinho de qualquer jeito. Tente analisar bem aonde que vai ser aquele toquinho e faz. Pode ver que eu coloco um pouco de amarelo em algum lado da flor, para a gente não deixar a flor só rosa. A gente coloca um pouquinho de amarelo às vezes coloca um pouquinho mais de, pendendo para magenta, às vezes a gente coloca um pouquinho mais vermelhadinho. Aqui como a rosa está para cima, né?
Então a pétala ela arcou para baixo. Diferente dessa outra flor que virou toda a flor para baixo, então as pétalas nasceram, cresceram, né, conforme o peso, né, então virou para baixo também, só que como a rosa para baixo ficaram então todos numa direção só. No centro da rosa, gente, vocês colocam só toquinhos. Depois no final eu vou colocar uns risquinhos aqui que vai fazer o acabamento desse centro, né, da rosa, miolinho. Olha, a gente vai identificando os lugares aonde dá a pincelada. E esse fundo que eu fiz aqui, eu fiz um fundo preto mesmo. Mas você pode fazer um fundo vermelhão escuro, pode variar um pouco a tonalidade, né? Não precisa ser exatamente um preto. É que o preto da acrílica, ele não é um preto tão tenso que nem o preto de tinta a óleo mesmo, né? Tanto é que depois eu vou fazer uns traços aqui, você vai ver que vai parecer destacar em cima desse preto aqui. Mesmo preto, óleo, né, ele vai destacar em cima do preto acrílico. Agora, um pincel menor para fazer os detalhes de dentro. Claro, né, os detalhes menores é melhor fazer com um pincel menor. Mas só que aplicando a mesma tática. Tinta de um ladinho do pincel, lado da tinta direcionado para as pontinhas da pétala, né? A gente tem que dar um movimento nas pétalas para não ficar uma rosa muito durona, né? Eu vou fazer o próximo vídeo com rosa vermelha daí, nesse mesmo estilo de pintura. Aqui eu estou fazendo uma pétala meio viradinha. Note, quando a dobrinha estava para cima, o pincel estava com a tinta para cima. Depois, quando a pétala virou, que as bordas passou a ser para lá de baixo, eu virei o pincel para me poder continuar deixando o lado da tinta do lado da borda da pétala. E a gente vai observando, analisando e vai descobrindo aonde vamos fazer a próxima pincelada, a próxima pétala, né? Pode ver que às vezes a tinta mistura com a tinta de baixo, do fundo, né? Verde. Mas isso acaba dando um charme, é isso mesmo que a gente quer. Na parte que fica mais escondida da luz, vocês escurecem. E esse escuro vocês envolvem um pouco com o fundo para fundir, né, com o fundo, integrar uma coisa na outra. E olha, gente, vou recapitular. Vocês apertam o pincel, deixam o excesso de tinta na beiradinha da pétala e dá aquela puxadinha para baixo, sem levar a tinta até lá no fim da pétala, né? Em alguns lugares, que nem aqui onde pareceu mais evidente a luz, no lugar que pareceu a luz, eu dei uma pincelada mais forte aqui, mesmo estando do lado de baixo da rosa, parece a luz aqui, né? Evidencia a luz ali, então eu dei uma iluminada. Pode ver que eu tomo todo o cuidado para que não leve o claro lá para baixo, para não estragar o escuro.
sempre no lado, na direção, quer dizer, no espaço, né, entre a pétala que vira para cima e a pétala que vira para baixo, tem as pétalas que estão direcionadas para a gente, estão de frente, né? E às vezes um risquinho só já é suficiente. Só que mesmo sendo esse risquinho, a tinta do pincel tem que estar de um lado do pincel e o lado que está com a tinta na beiradinha das bordas da pétala. Aqui uma coisa importante. Uma pétala dê uma dobradinha diferente. Isso para não deixar a flor dura, né? A gente tem que fazer uns movimentozinhos. Mas olha só, sempre bem marcado as bordinhas da pétala. E eu vou trabalhando entre uma flor e outra, eu não faço uma primeiro para depois fazer a outra. Porque dessa forma a gente tem uma visão geral, a gente vai vendo a tela sendo transformada de forma geral. E vai dando mais emoção também, quando a gente começa a ver as coisas acontecendo de uma forma geral. Você vê aquilo acontecendo, né? Você vê aquilo saindo, né? Se transformando. Olha lá, a bordinha. Agora como eu vou virar a pétala, fazer um movimento de viradinha nela, eu vou marcar as bordinhas e vou virar agora o pincel para que fique do lado de cima agora, o lado da tinta, para que continue sendo na borda da pétala o lado da tinta do pincel. E aqui as pétalas estão quase de frente, então a gente já envolve logo no comecinho da pétala mesmo, sem levar até lá embaixo. E quando está de frente pra gente, uns toquinhos só já faz a diferença, já dá a sensação, né, de volume, de perspectiva. Na parte central, os detalhes são menores. Tem que dar aquelas pinceladinhas com toda a delicadeza, né? Pincelada sutil, fazendo as curvinhas das pétalas, né? Não deixando risco, né? Tem assim, como se fosse risco. Tem que deixar as bordinhas definidas, mas envolver lá de dentro. Sobrepõe algumas pétalas, né? Para não ficar pouca pétala rosa. Agora que tá, vocês vão ver por que eu falo sempre para não levar o claro até lá embaixo. Porque senão, gente, fica tudo muito claro, não destaca a sobreposição das pétalas. Pode ver que eu estou sobrepondo aqui algumas pétalas e ela continua sendo destacada, porque ela está num lugar onde a pétala de baixo não está tão clara.
A gente vai sugerir o botão. Só uma sugestão, não precisa assim fazer aquele botão com tanta perfeição, porque senão vai fugir do estilo da pintura, né? Marca os lugares que você quer os botões, tamanho, né? E aí a gente já começa a perceber todo o ramo, né? A gente começa já a visualizar, mesmo que não esteja ainda pintado, a gente já começa a visualizar todo o ramo da flor. Agora a gente vai partir para as folhas, onde as folhas que estão mais na frente, essas que estão no lado da frente, ela tem um pouquinho mais de definição. E as folhas que estão lá atrás, né? A gente vai deixando um pouquinho mais misturadinho. Lembrando que as folhas da rosa tem uma folha grandona na frente e mais duas do lado ou três. E algumas vezes só duas. E também algumas vezes chega a ter 3 de cada lado. Essas folhas pode ser verde esmeralda ou pode ser verde veci. No caso aqui eu estou colocando um verde veci com um pouco de amarelo limão para dar um pouquinho de luz, né? Mas não podemos deixar tão claro, tão evidente. Temos que deixar meio que envolvido com o fundo escuro. Só definir algumas principais que estão na frente. E essa definição também não pode ser tão forte, a ponto de roubar a atenção, de tirar, né, a sintonia, né, geral, né? Quando você vê que fica muito claro, coloca mais escuro. Lembrando também que, embora seja uma pincelada meia solta, não significa que você pode ir dando pincelada solta de qualquer jeito. Você tem que saber onde está a luz, onde está a sombra, né? Tem que saber algumas coisas. Tem que fazer, mesmo que seja pincelada solta, mas no lugar certo, com a intensidade de cor certa, com a intensidade de sombra, de luz certa. Lá no fundo, você não precisa definir folhas, você simplesmente sugere algumas folhas, né, para dar um complemento geral, né? Você dá umas pinceladas, claro que no lugar onde e no formato das folhas, né, umas pinceladas assim, que sugere um galinho de flor, não é dando pincelada também de qualquer jeito não, gente. Um galinho de flor não, um galinho de folha, né? Vocês têm que ir pincelando, imaginando que ali tem um galho com folhinha, né? Um galho com folhinha. Muita atenção para não deixar um destaque muito grande nas folhas, porque essas rosas, gente, elas estão contrastando com o escuro. Aí se nós colocarmos ali, se eu colocar, né, assim, uma cor muito, muito clara nas folhas, vai roubar um pouco a atenção das rosas, né? Então, o objetivo é deixar a beleza da rosa clara, né? Contrastando com o escuro. Entenderam, gente? A gente também
começa a demarcar, né? Cada rosa tem um cabinho, né? Então a gente começa a demarcar sem também exagerar na intensidade, né? Não ficar aquele riscão branco tomando conta ali, roubando a atenção, né? A gente vai dando umas pinceladas saindo da bundinha de cada rosa, como se fosse o caule. Aqui não tem nenhuma rosa assim que tá de costa pra gente, mas eu vou fazer vários vídeos nesse estilo aqui de pintura. Inclusive vai ficar cada vez melhor, né? Porque eu também vou aprendendo muita coisa conforme eu vou fazendo. Então fiquem atentos para os próximos vídeos aí, que eu vou estar fazendo cada vez coisa mais bonita e cada vez descobrindo mais novidade. Ó, pinceladas sutis, nada de pinceladona durona e paradona. Muita luz, não pode, tem que ser só aquele toquinho. Lembrando vocês, gente, que tem um curso de rosa. O desenho da rosa, nós estudamos a rosa ao vivo. Eu comprei a rosa, pus aqui na mesa, nós estudamos, avaliamos, fizemos um curso completo de desenho e pintura de rosa. Então, mesmo que essa pintura seja uma pintura assim, solta, tem que ter o conhecimento, saber como que é a folha, como é que é formado, né, o galinho, né, de onde que sai as folhinhas, quantas folhas tem cada galho, tem que saber tudo isso. Para depois, em cima desse conhecimento, vocês colocarem daí as pinceladas, soltar as pinceladas. Esse curso de rosa está no YouTube aí, gratuito, completinho, várias aulas. Quem estiver assistindo esse vídeo e não conhece ainda, procura no meu canal lá, curso de rosa. Tem o desenho, tem tudo, né? Nós temos uma rosa mais perfeccionista, mas você tem que ter aquela base para fazer isso aqui. Quando você vê que a tinta ficou muito forte, muito clara, deve dar uma envolvidinha, escurecidinha. Cuidado para não fazer para não desarmonizar tudo, né? Aqui, gente, eu tô colocando um pouco de magenta nas folhas, para não ficar muito verdão. Então eu tô colocando umas nuances de magenta nas folhas. Só que também não vão deixar a folha magentona, tudo magentona. É só umas nuances em alguns lugares, para a gente fazer com que os tons, né, fiquem mais harmoniosos, né? Escurecer bem em alguns lugares. Algum lugar que a gente passou muito pincel, clareou muito, porque nós não podemos, no geral, deixar muito claro essas folhas. Se a gente vê que está acontecendo isso, tem que escurecer, né? Com pincel mais fino você vem fazendo os detalhes, né? A pontinha das sépalas, né, do botão. Só dando uns toquinhos sutilmente, nada de fazer com esse riscão fortão.
Lembrando que essa pintura aqui, eu considero uma pintura para quem já está mais avançado um pouquinho em rosa. Mas também não digo que você não deva tentar. Tem que ser meio arrojado, tem que tentar tudo. Mas para quem já está acostumado a pintar outra rosa mais realista um pouco, ou para quem viu meu curso lá, entendeu a rosa, ele vai conseguir fazer isso daqui melhor. Porque aqui eu não estou falando das folhas, dos galinhos, porque tá tudo lá no curso. Aqui é só o tipo das pinceladas, o estilo diferente de pintura. Mas mesmo assim, estejam à vontade para fazer o que quiser, né? Pode ver que nada é tão forte, sempre pinceladinha, toquinzinho. Dando um realce em alguns lugares, né? Fundindo um pouquinho, né, lá no fundo, dando um tom azulado, meio violeta, em algumas partes da rosa, né, para não ficar todo mundo chapadona, né? Misturando os tons azuis, um pouco de tons azul, de azul, né? Aqui a rosa, se a gente achar que está muito grande, que nem o caso aqui, dá uma cortada, né? Pra gente poder deixar no tamanho certo. Agora a gente vai, eu vou demarcar aqui, né, mais ou menos, né, os cabinhos, né, da rosa, só uns toquinhos, só pra gente saber que tem um cabinho ali, que tá escondido lá na sombra, né. Não faz riscão fartão não, senão foge do nosso propósito aqui, né. Se você sentir a necessidade de voltar a enriquecer mais ainda algumas pétalas, pode voltar. Porque conforme vai avançando a pintura, vai brilhando na ideia da gente. A gente vai vendo aquilo que poderia fazer ainda para ficar mais bonito, né? Cuidado para não deixar mais feio. Mas, ó, às vezes acontece. Mas é normal. É normal a gente errar. Depois de muitos erros que a gente aprende. Inclusive, esse tipo de rosa aqui faz pouco tempo que eu aprendi. Eu faço tudo quanto é coisa, mas eu não faz muito tempo que eu aprendi a fazer desse estilo aqui. E provavelmente eu vou voltar a fazer, eu vou vir, né, a fazer muito melhores, né, para frente. Os acabamentos agora com o pincelzinho, né, preenchendo os espaços onde a gente sente que precisa fazer mais alguma coisinha para deixar ainda mais harmoniosa, né, a rosa. Sobrepondo mais algumas pétalas para ficar mais robusta ainda, né? Mais cheia, rica, né? Realçando as beiradinhas em alguns lugares que está meio apagado. Agora a gente vai trabalhando o centro da rosa com pinceladas
bem no centro mesmo, uns movimentozinhos para lá e para cá, para fazer sugerir, né, ali umas pétalazinhas, né, novinha. E depois, enfim, a gente vai fazendo as sobreposições das menorzinhas. Essa sobreposição aqui tem que tomar cuidado, gente, porque senão a gente branqueia tudo o centro da rosa. Então é só mesmo os risquinhos praticamente. Depois eu vou pegar um pincelzinho fino, deixar ainda mais delineado, mais demarcado as pétalazinhas de dentro ali. Às vezes uma apertadinha de pincel já é o suficiente para você sugerir ali umas sobreposição, né, de pétala, das pétalazinhas menores. Aperta um lugarzinho, depois aperta mais embaixo um pouquinho e já aparece a sobreposição. E todas elas mais ou menos a mesma pincelada. Só que tome cuidado para não ficar parecendo que carimbou. Tipo assim, viciar num tipo de pincelada no mesmo lugar, no mesmo jeito. Aí depois você olha todas as rosas, vai dar a impressão que você pegou, carimbou todas elas. Não, você tem que o mesmo tipo de pincelada, mas variando, né, os formatozinhos, né, para não ficar parecendo que uma rosa é a outra. Agora, com o azul cerúleo, eu venho fazendo umas nuances azuladas. Mas com muito cuidado para não deixar a rosa azul. É somente umas nuances. Geralmente nessas partes mais onde está mais escuro, mais rosado, né? Pode ver que é só umas nuances. Às vezes numa pétala, é só num ladinho dela. Nada de ficar azulando a rosa toda, né? A gente gosta, acha bonito o efeito, às vezes começa a exagerar. Aí estraga. Até nessas pétalas mais brancas a gente coloca um azulado. Mas não coloca tudo num lado só, num jeito só não. Tem que colocar de um jeito que vai abrangendo tudo, né? Esse azul é só para fundir um pouquinho, para mudar um pouquinho a nuance, né, de algum lugar. Pode ver que aqui mesmo eu coloco só de um ladinho da pétala. Não é na pétala toda. Voltando para o centro da rosa, vamos fazer mais uns acabamentos, né? Agora, gente, os últimos detalhes com um pincelzinho line fininho, cerdas longas, clareando somente na pontinha, nas bordazinhas da pétala,
dando aquela sensação de, mesmo sendo pétalazinha central e pequenininha, elas ainda estão sobrepondo uma sobre a outra. E você vai dar essa impressão somente com risquinho agora. E é onde você vê que as pontinhas das pétalas estão posicionadas num ponto que pega a luz, você dá uma iluminada. Não é iluminar toda a beirada da pétala, não. Só onde você sentir que aquela pétala ali provavelmente está recebendo uma luz de cima, né? No centro da rosa você pode colocar muitas pétalas, mas desse jeito aí, tudo na base do risquinho, coisinha fininha. Vocês devem estar ouvindo o barulho de uma moto que passa lá. Eu estou com o microfone que elimina um pouco os ruídos, mas eu acho que ainda está aparecendo, porque o barulho é tão grande, gente. Então, gente, vou fazendo os miolinhos da rosa agora. Não aparece aqui nessas posições que estão a rosa aquele miolinho cheio de poros, né? Poros não, pólen. Esse risquinho também, gente, não podemos também exagerar e também não podemos fazer tudo redondinho, um em volta do outro, parecendo um alvo, um tiro ao alvo. Tem que ficar trançadinho, vale um pouquinho de variedade, né? Entre eles. Depois que faz esse miolinho, essas pétalazinhas pequenas, daí que a rosa cria de fato uma forma bem mais agradável, né? Vocês fiquem atentos que eu vou fazer muitos vídeos desse jeito, gravando e narrando, né, para vocês o que eu estou fazendo. E muitos vídeos com esse estilo de pintura. Inclusive o próximo agora eu vou fazer uma pintura assim com rosas vermelhas. E não é somente rosa não. Com esse estilo de pintura eu vou fazer várias espécies de flores. E aqui, gente, para quem está assistindo esse vídeo e ainda não conhece o meu canal, né, não sabe às vezes como que funciona o meu canal, eu faço as lives nas quarta-feira e no sábado. São vídeo ao vivo nas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Mas agora eu estou empenhado em fazer mais vídeos gravados também, porque tem muita gente que prefere os vídeos gravados. Ele dá um pouco mais de trabalho, né? Mas às vezes a gente consegue explicar melhor. Inclusive os próximos vídeos, né, eu vou fazer com muito mais qualidade, porque esse daqui, né, eu estou gravando aqui com uma barulheira danada, no outro eu vou gravar no momento mais de silêncio, né? Então, gente, com esse pincelzinho line, agora você vem fazendo aquelas luzes que batem nas pontinhas. As beiradinhas da pétala, ela não é redonda, ela tem uns biquinhos, né? Então, conforme esse movimento, ela recebe a luz. E aí, nesse ponto, a gente tem que iluminar o auge da luz, né? Colocar o auge da luz.
Quando sentir necessidade, né, deve voltar, né, a melhorar algumas coisas. Ou estragar, né? Pode ser que estrague, gente. Às vezes uma coisa já tá até bom, né? Mas a gente, aquele fogo no rabo, a gente vai lá e estraga. Sempre dando pinceladas no movimento da pétala, né? Girando conforme o movimento da pétala, no sentido que faz o movimento dela. A gente vai analisando e vendo onde poderia acrescentar mais alguma coisa para deixar ainda mais bonito. Agora, com cor escura, né, a gente vai fazer um reforço, né, nas sombras, para a gente criar um volume ainda mais evidente, né? E para isso a gente utiliza o preto com um pouquinho de verde puro, né? Verde VC. Também fazemos umas luzes, né? Esses galinhos também tem que sugerir, né? Com risquinho, sem aquele riscão fortão. É só uns toquinhos, porque esse é o estilo da pintura. Ela está evidenciando em cima do escuro, num lugar onde aparecem umas luzes em alguns lugares. Não é aquela luz toda, não, né? Então tem que manter ainda escuro em alguns lugares para valorizar a pintura, né, em cima do escuro. Sem exagerar, né? Porque se exagerar também, daí fica muito contraste, muito forte, fica feio também. Muitas vezes a gente faz um risquinho, meio movimentando o pincel para não ficar tão reto, para ficar com um semblante mais natural um pouquinho. Sugere ali as nervuras, né, da folha, mas não precisa exagerar todas elas, que riscaiadas também, porque senão vai acabar ficando feio. Não pode esquecer que a nossa pintura, ela é um pouco, tipo, impressionista, assim, né? Não é uma pintura realista, não. Mas também não é uma pintura contemporânea, não. Uma pintura louca, não.
A gente vai dando umas pinceladas, fazendo uns vultinhos, né, lá no fundo, né? Para que esses vultinhos sugerem que tem mais folha, que é um ramo de folha grande, um ramo de rosa grande, né? Bastante folhas. Só que essas folhas, à medida que vai avançando lá para trás, na penumbra, né? Ela vai ficando mais oculta, sendo menos percebida, né? Elas ficam menos perceptíveis. A gente já está no final da pintura. Agora eu vou, para não deixar uma coisa muito ajeitadinha, vou colocar uma folha aqui na frente, cortando um pouco da rosa, né? Escolhendo um lugar onde a gente não gostou, onde a gente gostou menos, e fazemos um galinho de rosa. De rosa não, de folha, né? Para ficar assim com dimensão o negócio. Não pode deixar tão ajeitadinho. Então, às vezes é importante você colocar uma coisa na frente da outra para dar aquela sensação de profundidade, né? De dimensão. Faz um toquinho no centro da folha de claro, puxa para um lado, né? E no outro lado ao contrário. Aí fica sendo escuro e o claro fica sendo na bordinha da folha. Toda hora eu erro. E aí, gente, se bobear, a gente começa a deixar perfeito, assim, a gente começa a alisar muito, começa a deixar perfeccionista. E não é assim que eu quero, não é esse tipo de pintura que eu quero passar para vocês aqui não. Eu quero que seja assim mesmo, uma pintura um pouquinho mais soltinha. E aí a gente vai para os últimos toques, né? Então é isso, gente. Fica assim. Terminamos aqui, né? O vídeo. Continue aí mais um pouquinho com a música. E até o próximo vídeo, que será então Rosas Vermelhas. Aguardem. Obrigado por assistir e até lá.